Em sabatina na CCJ do Senado, o desembargador Cássio Nunes Marques se coloca como garantista e evita atritos com a Lava Jato. De Brasília, a reportagem é de Levi Guimarães. Foram mais de 10 horas de perguntas, respostas e declarações. Apesar de longa, a sabatina do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, transcorreu de forma tranquila. Em uma fala inicial, o indicado defendeu a independência, a harmonia e a autonomia entre os poderes e abordou um ponto sensível da nomeação, as inconsistências no currículo, sobretudo uma suposta pós-graduação na Espanha que não teria acontecido. Não há menção no meu currículo sobre pós-graduação alguma na Espanha. Em algumas comunidades autônomas da Espanha, qualquer curso realizado após a graduação pode receber a denominação pós-grado e não guardar nenhuma similitude com o que a expressão pós-graduação significa no Brasil. O magistrado foi questionado sobre o chamado garantismo penal, perfil que ele admite seguir. Segundo ele, a corrente consiste no perfil de julgador que garante as prerrogativas e direitos estabelecidos na Constituição. Sim, eu tenho esse perfil. O garantismo, ele deve ser exaltado, porque todos os brasileiros merecem o direito de defesa. Todos os brasileiros, para chegarem a uma condenação, precisam passar por um devido processo legal. E isso é o perfil do garantismo. Cássio Marques evitou entrar em polêmicas relacionadas à Operação Lava Jato e negou que haja um conflito entre o combate à corrupção e a corrente garantista do direito. Eu não verifico absolutamente que são coisas antagônicas. A maioria dos magistrados que conduzem grandes investigações no Brasil são cumpridores da lei e da Constituição. O que existe contrário a isso é pontual e excepcional. Em outro tema polêmico, o inquérito das fake news, ele também preferiu não tecer comentários. O inquérito das fake news, assim denominado, também tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, em razão de uma disposição expressa também, no inciso 3 do artigo 36 da LOMAN, é vedado, não só a mim, mas a qualquer magistrado, tecer comentários acerca de processos em tramitação em outros juízos. Questionado sobre aborto, o indicado se disse a favor do direito à vida e que, para se alterar o atual entendimento, só com uma grande mudança na sociedade ou em uma necessidade eventual, como no caso de microcefalia decorrente de Zika vírus. Já sobre a questão armamentista, Cássio Marques admitiu que possui uma arma em casa, mas não anda armado. Meu perfil pessoal é daquele que a arma serve a depender de cada circunstância, onde o cidadão mora, o nível de violência da cidade, para a proteção da sua residência. 15 segundos. Mas não é uma posição jurídica, é uma posição pessoal. Cássio Nunes Marques disse que ninguém interferiu na decisão do presidente Jair Bolsonaro de indicá-lo ao Supremo. Ele admite que desde 2015 vinha trabalhando para chegar aos tribunais superiores, mas que estava disputando uma vaga no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e não no STF. E assim como muitos, foi pego de surpresa com a escolha do presidente. De Brasília, Levi Guimarães. Bom, e depois da passagem pela CCJ, a indicação de Cássio Nunes Marques foi levada e também aprovada no plenário do Senado. Constantino, e agora, o que você espera, hein, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Constantino? Eu espero surpresa. Como disse o próprio ministro que ficou surpreso, todos nós ficamos, né? E agora a gente só pode torcer para que o presidente Jair Bolsonaro tenha enxergado alguma coisa que nós ainda não enxergamos muito bem, né? Para o bem, para o lado certo. Olha, a primeira coisa, Vitor, que a gente precisa pontuar é que, por uma coincidência do destino, a sabatina, entre aspas, do Cássio Nunes no Senado brasileiro aconteceu dias depois do análogo à sabatina nos Estados Unidos da Amy Coney Barrett, indicada pelo Trump. E que abismo entre as duas posturas, né? Nos Estados Unidos existe, de fato, um filtro, um crivo para atestar aquele notório saber jurídico, questões pessoais, de reputação ilibada e tudo mais. No Brasil, parece ali um jogo, uma conversa de comadres, um jogo de carta marcada, onde poucos senadores, de fato,
ousam fazer perguntas. Então fica com a imagem de que o Senado virou um despachante daquilo que vem. Isso não é bom para a instituição, né? Ainda mais num Senado que deixou passar já sob suspeita, e não só suspeita, né, de mensalão e petrolão, figuras como Dias Toffoli e outros. Então nada disso é positivo. Agora, sobre essa visão do garantismo ativista, né, esse oxímoro que ele conseguiu criar, de fato, no Brasil, o garantismo se confunde muito com aquilo que veio da origem italiana, que era achar brechas nos labirintos legais para manter a impunidade dos camaradas. Surgiu no contexto lá da Itália para proteger a turma da Brigada Vermelha, os comunistas revolucionários. Então, era sim para garantir a impunidade de marginais, de gente que cometia crime. E no Brasil a gente sabe que os garantistas têm feito exatamente isso. Então, não é bom. Agora, claro, não queremos alguém que ignore as leis, que queira ser legislador ativista, mas é preciso respeitar minimamente o espírito da lei. Um exemplo claro é o Gilmar Mendes ignorando o Marco Aurélio Mello, porque eu já falo em garantismo, já pensa no Gilmar. O Marco Aurélio Mello ignorando o básico da essência da lei para libertar um traficante perigoso. Não é isso que o Brasil deseja.